pessoal, sejam bem-vindos à Rede de Saberes. Hoje nós teremos aula com a professora Ana Paula Valadares do Nascimento, com a matéria de Ciências, e nosso assunto de hoje abordado será tabela periódica. Antes de iniciar, nos debruçar com a tabela periódica, nós iremos acompanhar primeiro o histórico, até chegar nessa linda tabela periódica que nós conhecemos hoje. Então, não foi fácil chegar a arrumar todos os elementos químicos dentro de uma tabela periódica. Temos um histórico onde temos a lei das tríades, parafuso telúrico, lei das oitavas, Dmitri Mendeleev e Henri Moseley. Então, começando com a lei das tríades, nós temos aí Dobiner. Então, ele começou seu estudo organizando os elementos químicos de acordo com seus trios. Quando eles tinham propriedades químicas semelhantes, eles organizavam os elementos químicos de acordo com as suas tríades, de 3 em 3. Só que naquela época os elementos químicos eram pouco conhecidos. Então, nós tínhamos apenas 60 elementos químicos conhecidos naquela época. Então, como tudo na nossa química, a partir do momento que um cientista tem base experimental, estuda novas tecnologias, então eles vão aperfeiçoando o seu estudo e um cientista derruba a tese do outro. Então, na época, as tríades fez muito sucesso, porque nós não sabíamos como seriam organizados esses elementos químicos. Passamos agora para parafuso telúrico, que é de Alexandre Charcot, né? O parafuso telúrico, ele colocou o elemento químico telúrio como o elemento central, e os elementos que eram conhecidos na época ficavam espiral, onde o telúrio era o elemento central. Só que também não fez tanto sucesso, porque os elementos químicos eram organizados de acordo com a sua massa atômica, então apresentavam algumas similaridades diferentes uns dos outros. Então, veio lei das oitavas com Nilantz, né? Nilantz já fez seu estudo baseado nas notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, só que ele organizou os elementos químicos de acordo com a lei das oitavas, e a sua organização era de acordo com a massa atômica do elemento químico. E para aperfeiçoar o estudo da lei das oitavas, veio Dmitri Ivanovich Mendeleev, que começou a pensar como esses elementos químicos seriam organizados. Então, ele começou a colocar fichas. Dentre essas fichas, ele arrumava de acordo com as suas semelhanças, de acordo com o seu número atômico e de acordo com a sua massa atômica. Só que a organização de Dmitri Ivanovich Mendeleev também apresentou erro, porque os elementos eram organizados de acordo com a massa atômica. Erro? Não, peraí. Preste bem atenção. Para aquela época, ninguém conhecia nada, estava tudo ok, tudo maravilhoso, mas quem veio derrubar a tese dos três foi Henri Moseley. Henri Moseley só fez aperfeiçoar o estudo de Dmitri Ivanovich Mendeleev, ou seja, ele organizou os elementos químicos de acordo com o número atômico. Então, o número atômico é o primeiro número que está dentro da tabela periódica, ou seja, o número atômico é a identidade do átomo. Você não tem a identidade? Ninguém é igual a sua numeração é sua. Então, bem como os elementos químicos. Se eu perguntar a você, quem está na numeração 7? Então, na numeração 7 só tem o átomo de nitrogênio, ok? Então, veio Henri Moseley e classificou essa linda tabela periódica que nós temos hoje. A tabela periódica hoje ela é organizada de acordo com os grupos ou famílias. Ela é organizada de acordo com seus períodos. Mas, o que é período? Período, você lembra dos modelos atômicos? Quando decide que o núcleo do átomo, nós temos os prótons, os nêutrons, e ao redor os elétrons estão girando em órbitas. Então, daquela forma, aquele giro dos elétrons em órbita definiu as camadas eletrônicas. Então, por sua vez, os 7 períodos da tabela periódica está relacionado, sim, àquelas camadas eletrônicas. Ah, professor, então quer dizer que se eu estou no período 3, é porque eu tenho 3 camadas eletrônicas? Sim, K, L, M. Então, todos os elementos químicos que estão aqui no terceiro período
tem as 3 camadas eletrônicas, bem como até as 7. Se eu estou no 7º período, é porque eu tenho 7 camadas eletrônicas, ok? Segura aí, pega aí. Nós temos ali os grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 08A. Então, eu tenho aqui 7A, então todos os elementos que estão nesse grupo apresentam propriedades químicas e físicas iguais, ok? Então, se eles estão no 4º período, é porque eles apresentam semelhanças químicas e físicas. Então, foi dessa forma que Henri Moseley aperfeiçoou o estudo de Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mas não é só isso. Nós temos 2 grandes famílias na tabela periódica, família A e família B. A família A são chamadas de elementos representativos e a família B, que é o centro da tabela periódica, são os elementos de transição externa e interna. Professora, a senhora falou errado. Elementos de transição externa, elementos de transição interna, é assim mesmo? Sim, essa classificação é dessa forma para você entender que a série dos lantanídeos e dos actinídeos fazem parte do centro da tabela periódica. E a única explicação que Henri Moseley nos dá é para que não deixe a tabela periódica desestruturada. Mas lembrem bem, qualquer elemento que pertence à série dos lantanídeos e dos actinídeos fazem parte do 6º período, 7º período e estão no grupo 3B. Gravou, filmou? Não esquece disso, não esqueça desse detalhe, ok? Todos os quadrinhos da tabela periódica que nós temos aqui, eles têm 5 informações importantes que você não deve esquecer. O que é que tem aí, Pro? Nós temos o número atômico, nós temos o símbolo, nós temos o nome do elemento químico, a distribuição eletrônica segundo Linus Pauling e a massa do elemento químico. Ah, se você falou massa, Pro lembrou de um detalhe. Quer dizer que a lei das tríades, lei das oitavas, lei do parafuso telúrico foi classificada de acordo com a sua massa. Isso mesmo, olha como você está compreendendo, só que a classificação atual é de acordo com o seu número atômico, certo? Falei em 2 famílias, família A, os representativos, família B, os elementos de transição externa e interna. E, por sua vez, a família A se subclassifica. Como assim, Pro? A família 1A é chamada de metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família 3A, família do boro. A família 4A, família do carbono. A 5A, família do nitrogênio. A 6A são os calcogênios. A 7A são os halogênios. E a 08A são os gases nobres ou raros. Mas, Pro, por que eles são gases nobres ou raros? Porque eles já possuem estabilidade. Quando formos estudar as ligações químicas, vejam que dificilmente um gás nobre faz ligação com outro composto. Mas por que isso acontece? Porque eles já possuem estabilidade, eles já possuem 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Mas não se preocupe com isso não. Ligações químicas vêm aí e nós iremos ver esse detalhe. Professora, eu pensei que na tabela tinha açúcar, tinha sal, cadê eles que não estão aí? Né? Então nós temos átomos, elementos químicos expostos em uma tabela periódica com 118. Quando eu uno esses elementos químicos, eu formo uma substância, que será o meu sal, minha sacarose, né? Todas as uniões que ocorrem entre os elementos químicos, ok? Vamos aprender uma coisa? Vamos aprender a memorizar os elementos químicos da tabela periódica. Professora, quer dizer que lá no meu vestibular não vem uma tabela periódica dessa, eu tenho obrigação de decorar? Calma aí, vem sim, mas que legal você já saber aonde o elemento se encontra na tabela para ficar mais fácil você resolver a sua questão. Vamos lá? Olha os metais alcalinos. Família 1A, nós temos ali o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Olha que legal, a galina que roubou Césio na França. Olha, uma frase de memorização. Olha 2A. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão. Quem temos?
berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Olha a 3A. Bem, alguém galhou o índio talho. Epa! Calma aí, sei não, né? Mas nós temos aí boro, alumínio, galho, índio e talho. Nós temos aí na 4A, com silêncio gerarei estânio plumbum, carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. E nós temos a família 5A, que é a família do nitrogênio. Não poderei assobear, saberá bicotar, né? A que mais gostam é essa. Essa é legal, né, Pró? Porque todo mundo memoriza. Os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. E nós temos aí a última, que dá aquela confusão na sala. Eu sou Flamengo, eu sou Fluminense. Tá bom, você coloca quem você quiser. Flamengo, clube brasileiro idolatrado, arretado. Então, nós temos aqui flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E para finalizar, nós temos nossos gases nobres. É, né, Arthur? Quer cheirar Ramon? Ai, meu Deus, que confusão. Ei! Aí, nessa hora, você vê na sala de aula um dano na cabeça do pobre do Arthur. Tadinho do Arthur. É, Arthur, tem nada não. Vamos inventar outro nome para o argônio, né? Então, nós temos aí hélio, neônio, argônio, criptônio e xenânio. Ok? Então, nós temos aí a nossa tabela periódica, que é composta de 18 grandes grupos ou famílias, que tem 7 períodos, que, por sua vez, os seus períodos estão relacionados às camadas eletrônicas. Vai facilitar, Pró? Facilita, porque se eu pegar e pedir para vocês, cadê o silício? O silício está onde? Ele está no terceiro período. Então, se ele está no terceiro período, é porque ele tem 3 camadas eletrônicas e facilita você encontrar a quantidade de elétrons que o elemento possui também, para que na hora das ligações químicas, na hora da geometria molecular das ligações, você lembrar e familiarizar onde é que aquele elemento está na tabela periódica, onde é que ele se encontra, né? Então, nós temos aí organizado de acordo com os grupos ou famílias, está organizado de acordo com seus períodos, ainda temos de acordo com os estados físicos da matéria, acredita? Então, a maioria dos elementos químicos são sólidos. Nós temos 2 elementos líquidos, que é o mercúrio e o bromo. Nós temos elementos artificiais, que se você prestou atenção na frase, os últimos elementos da coluna não entram na frase. Por quê? Porque são elementos novos, são elementos criados em laboratório. Como é isso, Pró? Eu vou na natureza, encontro o elemento e pronto, e jogo na tabela? Não. Nós temos uma União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela vai realmente fazer estudo com aquele elemento químico, porque tudo na química você tem que provar. Nunca esqueça disso. Por que o papel pega fogo? Por que há combustão? Né? Então, tudo na nossa química nós temos que provar. Então, a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, aprova o elemento químico e ele aparece na tabela periódica. Então, nós temos hoje 118 elementos químicos, que começou com apenas 60 elementos químicos. Você lembra do começo da aula? Tínhamos apenas 60 elementos químicos conhecidos. Ok? Tem alguma pergunta por aí? Será que ficou alguma dúvida? Será? Período, grupo, família. Na família que ele está, é a quantidade de elétrons que ele possui. Não esqueçam disso. Ou seja, se eu estou no 7A, é porque eu tenho 7 elétrons. Se eu estou no grupo 1A, é porque eu tenho 1 elétron. Pró, olhando para a tabela da senhora, eu estou vendo que o hidrogênio está com outra coloração. Por que que ele está ali? E ele não é um metal alcalino, nunca esqueça. O hidrogênio está colocado no grupo 1A por ter algumas características dos metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino. A característica dele é hidrogênio. A classificação dele é hidrogênio. Ok? Se liga? Alguma dúvida? Ok? E mais um detalhe. Quando o elemento químico ele possui 2 letras, nunca esqueça. Uma letra é maiúscula e a outra é minúscula. Tá certo? Gravou? Lembrou? Não esquece desse detalhe. Ok? E para finalizar nossa aula de hoje, não esqueçam de se inscrever,
na Rede de Saberes e ative o sininho, ok? Tchau para vocês, fiquem com Deus e até mais!